Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24, o último capítulo. O livro de Josué é um livro fácil de achar, porque é logo depois do Pentateuco, né? É o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 15. É muito conhecido esse versículo que nós vamos ler do livro de Josué. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitasse. Eu e a minha casa, falou Josué, serviremos ao Senhor. Amém? Digam comigo essa última partezinha aqui, vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podemos nos assentar. Eu quero, nesta tarde, conversar com vocês sobre escolhas. Amém? Quero falar um pouquinho sobre escolhas. Eu tenho certeza que hoje, em algum momento, você teve que escolher alguma coisa. Aliás, se você for analisar a nossa vida, ela é pautada dentro das nossas escolhas. A gente está diante de escolhas o tempo todo. O tempo todo você tem que escolher aquilo que você quer, você tem que escolher a roupa que você quer comprar, você tem que escolher realmente o caminho que você quer seguir para poder atingir os seus objetivos. E as escolhas pautam as nossas vidas. Até a gente morrer, nós estamos diante de escolhas. E você pode perceber que, dependendo das escolhas que costumamos fazer, algumas delas são feitas, às vezes, de uma maneira errada. E quando a gente faz escolhas erradas, nós temos as consequências das escolhas erradas. É o direito que nós temos de escolher, mas todas as vezes que nós costumamos fazer alguma escolha que não foi uma escolha sábia, muitas vezes essas escolhas elas trazem dores para nós, trazem sofrimentos, porque fomos precipitados de alguma forma, escolhemos errados, sem pensar muito naquilo que estávamos escolhendo. E nós começamos então a ter consequências, muitas vezes, das escolhas erradas da nossa própria vida. Às vezes, nós estamos passando a maior situação, a maior dificuldade por conta de escolhas erradas. E você vai vendo que tem algumas escolhas que chegam num determinado momento mais maduro da vida, que você para e pensa, poxa, se eu fosse escolher hoje, eu não escolheria desse jeito. Porque parece que a escolha ela é muito dependente do seu estado emocional. Às vezes, você não está nada racional para poder fazer uma escolha, e as melhores escolhas que você faz, nós costumamos fazer fundamentado na racionalidade das coisas. O fato de estarmos bem racionais, porque quando nós estamos muito envolvidos pela nossa emoção, de repente essa escolha não pode ser uma escolha muito boa. Por quê? Porque está pautada ou simplesmente influenciada unicamente pelas nossas emoções. E às vezes nós precisamos pensar muito para poder fazermos as nossas escolhas. A Bíblia diz que Deus, Ele tirou o povo dele da casa do Egito, onde eram escravos. E quando Ele tirou o pessoal lá que vivia como escravo no Egito, Ele trouxe para uma terra prometida que Deus havia dito, olha, a terra que eu vou dar para vocês é uma terra muito boa. É uma terra que vocês vão ter leite para tomar, porque vai dar para ter as criações de vocês. É uma terra boa porque vai ter mel, com certeza, por ter mel vai ter flores e vegetação, e consequente vai ter como ser produzido mel pelas abelhas. E o lugar que vocês vão, que eu estou mandando vocês, é um lugar realmente muito bom, um lugar que vocês vão viver bem, porque esse é o meu interesse. Eu estou tirando vocês de uma situação de escravidão para colocá-los numa terra boa. E Deus então foi e tirou eles lá do Egito, liderado por um homem chamado Moisés. Só que no meio do caminho as pessoas começaram a achar que a decisão de ter saído do Egito para ir para essa terra prometida
Não foi uma decisão certa, não foi uma escolha certa na cabeça de alguns. E algumas pessoas começaram a desejar voltar à condição de escravos lá no Egito, porque começaram a reclamar de Deus por uma série de coisas que eles achavam que era problema. Deus estava dando tudo para eles, tudo, mas eles simplesmente estavam tendo crises de seres humanos que eram sempre insatisfeitos. Nada era suficiente. Deus alimentava eles, Deus sustentava eles, Deus tirava a água da rocha para matar a sede deles, para levá-los lá para a terra prometida, mas ainda Deus fazendo tudo, havia neles insatisfação. Ficavam desejando outros deuses, servir outros deuses. Teve um momento que Deus já estava no limite, dizendo, poxa, eu estou querendo dar o melhor para eles, trazendo eles para uma terra prometida, e eles estão simplesmente reclamando de tudo. Algumas vezes Deus estava quase que já tentando abortar o projeto e chamou Moisés, e o Moisés intercedeu, não, dá mais uma chance, tenha um pouquinho mais de paciência com eles. E diz a Bíblia que Deus foi mantendo a paciência até que eles chegaram ao cúmulo de recolher as joias que as pessoas levavam. Eram uns 600 mil homens, mais de 1 milhão de pessoas, incluindo todo mundo, que iam naquela peregrinação para a terra prometida. E eles recolheram joias das pessoas e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Moisés estava lá no alto do Monte Sinai, recebendo as orientações de Deus com respeito à forma como a vida daquele povo seria pautada e dirigida por aqueles ensinamentos. Moisés desceu às pressas, ficou chateado, e Deus ali tendo que tolerar a insubordinação daquelas pessoas, e o pessoal reclamando, dizendo, tu nos tirou de lá para nos fazer morrer aqui no deserto. E o pessoal o tempo todo reclamando. Moisés foi tendo paciência, porque a Bíblia diz que ele era um homem muito manso. E diz a palavra de Deus que Deus disse, não está na hora de levá-los para a terra, não. Esse pessoal tem que ser preparado, porque se eles não forem preparados, onde eles chegarem, eles vão estragar tudo. Então vou ter que ficar com eles aqui no deserto mesmo. E eles ficaram no deserto, Deus sustentando eles, de um lado para o outro. E essa volta pelo deserto, em torno de 200 quilômetros, Deus fez eles ficarem rodando durante 40 anos. Nesses 40 anos, Deus dava comida para eles, que as aves codornizes desciam do céu. Quando amanhecia o dia, eles encontravam espalhado na relva pão, que era exatamente o maná que eles comiam pela manhã. A Bíblia diz que as crianças, na medida em que elas iam crescendo, a sandália delas aumentava e a roupa encumpridava, exatamente porque eles não tinham como fazer roupa, e a roupa ia aumentando e o chinelo aumentando também. E Deus ficou rodando com ele durante 40 anos. Por quê? Porque era uma geração que não dava para entrar na terra prometida. Eram muito reclamões, muito insatisfeitos com tudo, nada estava bom, não se decidiu naquilo que queriam ou que deveriam servir, e Deus estava querendo formar uma nação, mas aquelas pessoas ainda totalmente comprometidas com o passado da vida delas, era complicado para Deus realmente recomeçar alguma coisa nova de um povo com aquelas pessoas que estavam indo ali. E depois de 40 anos, que é o período de uma geração, a maioria deles morreram no deserto. Ficou alguns, poucos. E Deus então foi dando vitórias, e chegou a hora de dar para eles a terra prometida. Nem Moisés não era vivo mais. Deus havia levado Moisés, havia arranjado um substituto para ele, chamado Josué, e agora quem comandava era o Josué. E o certo é que depois de 40 anos se cumpriu o projeto de Deus.
de conquistar aqueles povos, de tentar sobreviver no deserto, e para Deus foi uma coisa meio complicada, porque as pessoas se influenciavam demais. Quando eles passavam em determinadas regiões, que tinham determinados povos, que tinham algum tipo de adoração, algum tipo de prática, geralmente eles eram influenciados por aquelas práticas e tentavam fazer igual àqueles povos e não seguiam as determinações orientadas por Deus. Até que eles chegaram no momento final da jornada. Eles chegaram, conquistaram a terra que Deus havia prometido, chegaram na terra, se estabeleceram, e quando eles se estabeleceram, Josué fez uma reunião para ver qual era a escolha das pessoas. Reuniu todo mundo, e depois que ele reuniu todo mundo, ele fez essa pergunta que eu li para vocês. Agora é o momento de vocês escolherem, disse Josué. O que é que vocês querem para a vida de vocês em termos espirituais? Qual é a escolha que vocês vão fazer? Quando ele disse isso, estava deixando claro que Deus não estava querendo ninguém obrigado. Que Deus não estava ali para fazer imposição e dizer para as pessoas: vocês devem e têm que me servir porque eu vos tirei de lá do Egito. Não, Deus não queria isso. Deus não queria nada forçado. Deus não queria nada controlado. Deus não queria que ninguém se sentisse subjugado a uma vontade superior dele, mas Deus queria então que essa escolha fosse feita pelas pessoas que estavam ali, por entender que ele era o melhor Deus, por entender que ele tinha a melhor proposta, por entender as pessoas então que não tinham um Deus semelhante a ele. Ele queria, na verdade, conquistar o coração das pessoas. Ele chegou, usou Josué e disse: Josué, vai lá e fala. Não quero ninguém obrigado comigo. Não quero que ninguém esteja aqui me servindo obrigado. Não quero que as pessoas decidam estar comigo unicamente porque se sintam pressionadas. O que na verdade Deus queria era ser reconhecido como verdadeiro Deus, como o único Deus verdadeiro. Pelo menos pelo que ele havia feito, os milagres, as maravilhas, os sinais, que fez ele trazer aquele povo lá de uma situação de escravidão para colocá-los numa terra prometida. E Josué então chegou e fez essa pergunta que eu li para vocês. Porém, se vos parece mal, se não é bom para vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir. Eu estava vendo o significado da palavra servir e eu fui atrás do Aurélio para te ter uma explicação, pelo menos dentro do português. Servir é um verbo transitivo direto e indireto que significa trabalhar em favor de alguém, ou trabalhar em favor de uma instituição, de uma ideia. Isso é servir. Dentro do ponto de vista de Deus, vai muito mais do que trabalhar em favor de alguém, mas tem um significado de você seguir a pauta de um Deus, seguir uma pauta que ele estabeleceu como estilo de vida, como regra de vida para você e para mim e para nós que cremos em Deus. Qual era essa pauta? Era uma pauta que ele havia dado a Moisés lá no alto da montanha do Monte Sinai, e que junto com ela veio uma série de outras formas de conduta que ele queria estabelecer e que fosse influência sobre um povo. Influência hoje que nós temos. Como é que era antes de Deus? Antes de Deus se manifestar e falar com Moisés, tudo era permitido. Não havia regras. O que pautava a sua vida era você mesmo, naquilo que você era impulsionado por fazer. Seja influência da nossa própria deformidade ou não,
nós simplesmente podíamos fazer. E Deus chegou e colocou regras. Não, meu povo vai viver diferente. Moisés chamou e disse: vocês vão decidir quem é que vocês querem servir. Se ao Senhor ou aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, que eram deuses estranhos, ou aos deuses dos amorreus. Por que ele colocou deuses dos amorreus? Quem era o amorreu? O amorreu, ele era, eu até anotei aqui quem era ele. Ele era neto de Noé. Esse amorreu. Os amorreus, que era o descendente de Canaã, que foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado pelas práticas dele. Esse povo dominava aquela região daquelas montanhas ali. E o que eles faziam tinha muita influência sobre o povo de Deus, que também se fascinava pelo estilo de vida que os amorreus tinham. Como é que eram os amorreus? Eram devassos. Eles eram totalmente libertinos. Para eles, as práticas não tinham limites. Todo tipo de prática sexual desajustada, eles praticavam. E eles tinham uma vida pautada na libertinagem, até porque a descendência deles era de Canaã, e o Canaã foi considerado amaldiçoado exatamente pelas práticas libertinas. E havia essa influência do povo amorreu, que achava que não tinha limite, que eram permissivos, que tudo era permitido. E o povo de Deus, de alguma forma, se influenciava sobre isso, porque sempre a carne teve poder sobre o espírito. Você que está aqui nesta noite ou nesta tarde, você é limitado por uma série de coisas. É limitado pela educação que você tem, pelos princípios que você tem, e acima de tudo você é muito limitado e muito controlado. Por quê? Pela forma e o estilo de vida judaico-cristã que influencia todos nós que somos cristãos. Se não houvesse esse controle sobre você, eu nem sei o que você seria capaz de fazer. Nós somos limitados por uma fé, somos limitados por uma crença. E quando você se submete a Deus, a sua vontade, ela não é relevante. Quantas vezes você tem vontade de fazer determinadas coisas, mas você recua por um determinado princípio de Deus que rege você, que determina você qual é o estilo de vida que você deve seguir, se você escolheu isso. Mas dizer que a sua natureza humana, como a minha, pecaminosa, não nos influencia às vezes e não tenta nos empurrar para determinados lados que realmente venham simplesmente romper com esses princípios que nos regem e que nos controlam. Eu tenho certeza que você sabe que, sem dúvida alguma, nós temos esse grande problema com essa luta. A prova é que servir a Deus às vezes se torna difícil para muitas pessoas. Porque o servir a Deus, sabe o que é que diz a Bíblia? Sabe o que é que significa? Quando você faz uma opção por servir a Jesus, a Bíblia diz que é negar-se a si mesmo. É você tendo que dizer não para você quase que constantemente. Por quê? Porque a tua natureza, a minha natureza carnal e humana, ela é meio antagônica à natureza de Deus, ela é meio contrária à natureza de Deus. Tudo aquilo que Deus quer que façamos e as pautas de Deus que nós temos que seguir, o que acontece então? Acontece que às vezes nós temos que lutar para poder seguir, porque a nossa natureza, as pautas da nossa carne, da nossa vontade, elas sempre são contrárias às vontades de Deus. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que a nossa carne, ela entra em guerra com o Espírito. Sempre nós queremos o contrário daquilo que Deus está querendo.
E você, para poder dizer sim para Deus, você tem que estar dizendo constantemente não para você mesmo. Unicamente porque você fez uma escolha de servir a Deus. Se você não tivesse feito a escolha de servir a Deus, você pouco estava ligando para as coisas. Você não se submeteria a regras, a princípios estabelecidos por Deus. Você mesmo simplesmente determinaria a sua própria vida de fazer o que você bem entendesse. Nós vimos recentemente aí alguma coisa que nos deixou apavorados, e muito mais o pessoal que mora em Brasília, daquele rapaz que saiu matando gente lá. Matou uma família inteira. Nós ficamos horrorizados, porque nós somos influenciados por aquilo que escolhemos, servir a Deus, um Deus que diz não matarás. E para nós matar é uma coisa absurda. Mas aqui e ali nós estamos rompendo esses princípios e a nossa natureza vai e acaba matando. Saímos da pauta de Deus às vezes para entrarmos na nossa pauta, motivado pela ira, pelo ódio, pela vingança e por tantas outras coisas, e nós quebramos regras. Era isso que Josué queria falar para as pessoas. Queremos que vocês escolham quem é que vocês querem servir. Se vocês querem continuar ou querem servir aos amorreus, nas práticas que ele tem, eles não têm controle, eles fazem o que bem entendem. Eles pautam suas vidas em cima da carnalidade, da vontade unicamente carnal e humana. Deus falou, então vocês escolhem. Se vocês quiserem continuar vivendo, querendo viver aquela vida desregrada que os amorreus vivam, tudo bem, é um direito de vocês, falou Deus. Se vocês querem ter a vida totalmente descontrolada, da maneira como você realmente sabe que vive os amorreus, e de alguma forma vocês têm algum tipo de fascinação por aquele estilo de vida, sem problema nenhum, disse Josué. Mas Deus está querendo que vocês escolham, disse Josué. Que hoje vocês escolham o que é que vocês vão escolher para a vida de vocês. Porque aqui em casa, disse Josué, nós já escolhemos, falou ele. Eu já sei qual é que eu vou escolher, eu já sei quais são as minhas escolhas. Ele falou para o povo numa assembleia, numa reunião. E ele disse, pois é, aqui em casa a decisão foi essa. Que eu e a minha família, minha casa, serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Nós vamos fazer essa escolha. E ele realmente fez a escolha e seguiu nessa direção, mas com certeza deve ter acontecido de muitas pessoas que escolheram seguir a doutrina ou as práticas dos amorreus. Meus irmãos, escolha. Essa é a grande questão. Escolher. Às vezes a nossa escolha ela é muito influenciada pelo momento, pelo modismo, é muito influenciada por aquilo que é chamado, deixa eu ver como é a palavra correta, é um tipo de influência que tem, que eu me esqueci agora, que vem da psicologia, que você pega 4 pessoas influentes para poder defender uma tese, dizer que aquilo é bom, e por causa daquelas 4 pessoas que são muito influentes, todo mundo começa a seguir aquela mesma linha, porque aquelas 4 pessoas falaram aquilo. Ninguém faz comercial com quem não seja formador de opinião. Houve um tempo aí que a Friboi fazia um comercial com Roberto Carlos, rindo e dizendo, esse bife é muito bom, falando do bife da Friboi, e aparecia ele com o bife na mesa, só que ele é vegetariano, ele não come carne,
mas dizem que a Friboi vendeu muita carne, porque o Roberto Carlos, que não come carne, vegetariano, deu aquela risadinha dele e disse que o bife era muito bom. Você vê como é que nós somos levados a fazermos as nossas escolhas. Sempre alguém está tentando manipular as escolhas que você tem que fazer. As escolhas é uma coisa tão absurda que você pode ser influenciado, que por conta da influência de outros, até o que é feio você passa a achar bonito. Eu fui adolescente nos anos 70. Nos anos 70, a gente usava uma calça chamada boca de sino. Todas as fotos que eu tenho dessa época eu escondo, porque eu acho muito feio. Era uma calça apertada com uma boca que você escondia. Você não viu o sapato, parecia que você não tinha pé. Seu sapato sumia. A calça tinha que ser bem aqui em cima, a camisinha bem apertada, um cinturão largo. O sapato era o cavalo de aço, tinha uma altura quase assim de 10 centímetros. Quando você andava, pesava aquele sapato. Mas todo mundo usava essa roupa. Quando a gente olha hoje, você eu usei isso. Usou. Você olha a roupa, você percebe o que é você ser influenciado a fazer determinadas escolhas. Todo mundo está usando. E todo mundo usava aquele tipo de roupa. E a gente vê que as nossas escolhas, elas são muito manipuladas, muito influenciadas para que você faça a escolha. Na verdade, você vê, por exemplo, que houve um período aí que todo mundo usava chapinha. Nesse período que todo mundo usava chapinha, era tão complicado que o dia que chovia, a igreja ficava sem ninguém. Porque a chuva atrapalhava as chapinhas. Eita, rapaz, esse negócio é muito feio, né? Tá aí a roupa ali. Era desse jeitinho aí. Não é? Então, veja bem, e você é influenciado às escolhas que você faz. Com respeito à vida espiritual, também não é diferente. O que não falta é proposta para fazer de você o seguidor de alguma coisa. As propostas, elas são muitas. Você vê que é raro alguém que não seja abordado para poder fazer uma escolha com respeito às suas questões espirituais. A prova é que existe diversidade de caminhos que você pode escolher. E Deus fica como nisso? Deus fica simplesmente nos deixando à vontade. Nem pressão ele faz. Mas existem outros lugares que fazem pressão, exatamente com o intuito de fazer com que você venha optar por determinados caminhos. Por quê? Porque essas escolhas que você faz, segundo a Bíblia, elas são determinantes para um futuro após o momento em que seu coração e o seu cérebro parar de funcionar. São coisas que você vai saber realmente depois que você passar realmente dessa fase da vida para uma outra. E eu digo para vocês que não tem escolha mais séria do que as decisões ligadas às nossas escolhas espirituais. E Josué, ele colocou o pessoal diante dessa escolha. E os anos passaram, e as gerações passaram, e nós continuamos diante das mesmas escolhas. E o que é que essa escolha servir a Deus promete para nós? Diante de tantas propostas que existem, qual é a proposta de Deus, a principal de todas elas? É alguma coisa que se refere ao futuro. No momento em que o seu coração parar de bater e o seu cérebro parar de funcionar. A maior e melhor proposta de Deus que os cristãos sabem é somente uma que é a mais importante de todas elas. Vida eterna. Todo mundo que está aqui vai morrer um dia.
E a proposta de Deus visa exatamente nos preparar exatamente para aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Como é isso? Foge do nosso entendimento. Foge da nossa cabeça. Nós sabemos que vamos morrer um dia. Talvez daqui a 40 anos, pouco de nós estaremos aqui. Poucos de nós estaremos aqui nos próximos 40 anos. Você é um sobrevivente, você continua vivo. Você deu um perdido na Covid, por isso você está aqui. E vai continuar dando perdido na Covid, porque você não vai com Covid. No nome de Jesus eu declaro isso para todos nós. Mas o certo é que vamos. Com Covid ou sem Covid, vai chegar um momento que vai chegar a nossa hora de poder passar para essa outra realidade. E o que acontece? Eu já expliquei para vocês. Acontece que vamos entrar numa nova fase da vida. Pela Bíblia. Há quem diga que não acontece nada, que você morreu, acabou. Mas há um ensinamento que diz que não, que você tem um espírito. Que acontece que o teu espírito, que você tem, diz a Bíblia, ele volta para Deus que o fez. E a morte é uma separação do corpo que Deus deu para que você viva aqui nesta terra, para que você venha interagir aqui nessa dimensão. É aquilo que eu falei para você, o corpo que você tem só serve para você viver aqui. Se você subir 10 mil metros, esse corpo você já passa para outra fase. Porque o corpo não é preparado para viver 10 mil metros. Ele é preparado para viver aqui. Tem um limite onde ele pode circular. Se você precisar ir para a Lua, você vai ter que ter uma roupa especial, porque o seu corpo não é preparado para viver na Lua. É preparado para viver na Terra. E quando o teu espírito é tirado de dentro de você, o corpo fica aqui. Ele não pode subir. O que acontece com ele? Ele vira pó, vira terra, porque a composição dele, eu já falei para vocês aqui, que é uma composição da terra. Tudo que tem na terra, tem no teu corpo. Tudo, os minerais, tudinho está aí no teu corpo. A prova é que depois de um determinado tempo, se confunde do lugar onde você foi sepultado. Só fica os ossos e o resto você não sabe o que está, porque vira terra, vira pó. É um corpo que serve para cá, mas o espírito não. A Bíblia diz que o espírito sobe para Deus. Para onde é que vai? Para um lugar. E é para cá, entre os 150 bilhões de sistemas solares que existe aí, talvez exista algum lugar onde o espírito vai esperar um momento de definições de coisas aqui. Jesus foi para ir para cima, com um corpo transformado. Elias também foi. Então existe um lugar. Então nesta noite, o principal dessa minha pregação é dizer para você o seguinte: faça uma escolha por Deus. Se você já fez essa escolha, mantenha essa escolha. Por quê? Porque não vai faltar pressão para que você venha desescolher o que você escolheu. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de placa denominacional, que de repente você pode ter feito uma escolha de servir a Deus aqui, mas essa escolha que você fez de servir a Deus aqui na Quadrangular pode mudar, você pode servir a Deus também em outra igreja se você quiser, porque não é a igreja que determina as coisas. A igreja está aqui somente para ajudar você nessa caminhada com Deus, mas não existe uma instituição específica que você tem que escolher que é a certa, a única verdadeira na qual não, você tem que escolher Jesus, Deus. Se você sair daqui da instituição para servir a Deus em outro lugar, você não está perdendo a sua salvação porque deixou de escolher a instituição que um dia você escolheu, não. Tem nada a ver. O assunto aqui é Deus, não é religião. E o que eu quero dizer para você nesta noite, encerrando essa minha mensagem, faça essa escolha. Faça essa escolha. Ela é indolor. Tem gente que tem medo de fazer a escolha por Deus. Por que as pessoas têm medo de fazer a escolha por Deus? Eu digo na minha experiência de pastor. Porque muita gente pensa, não, eu vou escolher Deus e aí?
eu estou proibido disso, estou proibido daquilo, estou proibido daquilo outro, estou proibido disso, do quê? Não, não. Você vai ter uma vida pautada nos ensinamentos de Deus. Mas as mudanças de Deus na sua vida, não é um homem que faz, é Deus que vai trabalhar em você para começar a mudar você. Como é que você vai largar da cachaça se você ainda gosta do cheiro da cachaça? O dia que Deus libertar, o cheiro da cachaça vai enrolar e embrulhar o teu estômago. Porque Deus vai libertar você. Quando a libertação de Deus chega, você não se sente preso a nada mais, você se torna livre. Não acontece aquela questão da dependência ao ponto de você ficar preso. Deus começa a libertar. E esse processo de libertação de Deus é um processo que às vezes Deus demora para poder operar na vida da gente. Porque você segue uma linha de vida, um estilo de vida há 30, 40, 50 anos. Deus não vai chegar assim de uma maneira, pá, explodir tudo dentro de você e fazer você se tornar... Não, Deus vai trabalhar em você para você ter força de romper com coisas que você não estava conseguindo romper. Por isso que às vezes acontece da pessoa aí, cai, levanta, caiu, levanta de novo, e vai levantando até conseguir ficar de pé e se manter com Deus. Mas a minha palavra vem nesta noite para dizer para você o seguinte, que pela Bíblia e pelo que eu entendo, não tem escolha melhor do que escolher Deus na vida. Quando você escolhe Deus, como fez Josué, você escolhe um estilo de vida. E esse estilo de vida que você escolhe, que vem juntamente com as pautas de Deus para a sua vida, ela estabelece uma nova maneira de viver. E essa forma de viver faz com que você, então, passe a ter direito, segundo a Bíblia, naquilo que nós chamamos de vida eterna. Amém? Então, nesta noite, o tema do culto de missões é esse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que você vai conseguir atingir esse objetivo? Fazer com que a sua casa sirva a Deus. Se você é de Deus, primeira coisa é com o seu testemunho. Porque quando uma pessoa é de Deus, as mudanças são visíveis na vida dela. E ela prega sem abrir a boca, com a vida que tem. Essa é a pregação mais consistente e mais forte que tem para influenciar alguém. Quando você não abre a boca, mas que você mostra uma forma de vida que chega a influenciar as pessoas que convivem com você. Isso é pregar sem falar. E quando você realmente consegue fazer isso, dificilmente as pessoas que te cercam não conseguem ou não vão se interessar, melhor dizendo, por aquele Deus que você está servindo. Então se permita essa transformação, se permita o servir a Deus e viva fundamentado nesses ensinamentos que com certeza já tem influência sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.